Eu acho que amanhã vai se transformando, se dilatando. Eu me sinto muito agradecida a Felícia ter colocado essa história, que eu ouço como se fosse a primeira vez, com uma vontade de reter como é que a gente faz tantas coisas e deixa o tempo fluir naquilo que mais nos anima e mais nos afeta. Mas essa é a nossa humildade diante do tempo, a nossa impotência diante do tempo e, quem sabe, também a nossa grandeza diante do tempo. Bom, eu queria ser sintética como Felícia, não sei se serei, porque é tão difícil, já parto do que eu vou dizer, é menos do que 1/3 do que eu gostaria. Mas eu me lembrei do Marx, dizendo sobre a força do trabalho morto. Quando ele estudou a maquinária, ele viu que não é propriamente, não são as palavras só que perduram, mas que toda a estrutura, ela nos leva a um tipo de ação e a um tipo de reclusão. Acho muito importante, é uma noção que poucos discutem, mas que eu pessoalmente no meu trabalho gosto muito de discutir, o trabalho morto. E essa última mensagem, essa última imagem que a Felícia colocou, como é que o Lima Barreto está entre ela e Henrique, entre Henrique e a vida. Quantas coisas que Rui nem disse, mas que se entranhou como um tipo de trabalho vivo, que tão bem se articula com aquela poesia do Drummond. E as coisas findas, elas ficarão? Acho que esse é um grande desafio do nosso tempo. É fácil repetir que não morremos, que nos eternizamos, mas como é essa eternidade? Os gregos pensavam numa eternidade que se cristalizava pelo nome dos heróis e que toda a sociedade se representava naquele heroísmo. Hoje eu sou levada a pensar que nós nos diluímos nos nossos contatos e que somos sempre parte uns dos outros, que essa identidade é sempre uma elaboração permanente, múltipla, e que nunca nos identificamos de uma maneira absoluta. Enfim, é uma discussão que eu tenho me colocado à medida que rejuvenesço na minha velhice. Como é essa eternização? À medida que perco minha mãe, como é que ela fica comigo? Embora radicalmente ela não esteja mais presente, o que nós vamos deixar, além de rastros, que serão aceitos ou não, como parte que somos dessa instituição pela qual passamos e dedicamos tantos anos. São questões existenciais, são questões da nossa experiência coletiva e institucional, são, portanto, questões políticas que nenhum de nós prende dentro de si. Mas eu lembraria Rui, a partir do próprio nome dele, Rui, um desejo do meu pai, que sempre teve um apego e um afeto às grandes expressões da democracia. Rui Barbosa. Foi por isso que Rui se chamou assim. Meu pai era um jurista, era professor, era supervisor do ensino público, vejam lá, e era um idealista. Era uma pessoa, vê a grandeza de Rui, com o salário dele de auditor fiscal, que uma posição pública que ele conquistou num concurso, e que na hora que se fechou a carreira universitária, que Felícia conta, que lhe levou às lágrimas, um homem alegre, vital, potente, encantador, fascinante, todo mundo queria namorar com Rui. Felícia, deve ter, essa mulher fascinante, deve ter, assim, encaixado tão bem na história de Rui, porque a ela ele dedicou o maior amor, o maior afeto. Mas Rui era cobiçadíssimo no Maranhão. Nós não fazíamos parte da maior elite do socialité, éramos filhos de uma viúva. Eu vou contar a história, que começa com o nome de Rui. Rui Barbosa, que marcou o século passado por um grande ideal de liberdade. Derrotado nas eleições, foi tão grande o abalo que se sucedeu aqui no Rio de Janeiro a revolta da Chibata, que eu
conclamo vocês a estudarem, todos os que gostam de política, porque é uma revolta cujo mote principal não era uma centralidade única, mas uma pluricentralidade. Os marinheiros do Brasil, meninos pobres, como todos nós fomos um dia. Meninos que eram captados pela Marinha Brasileira para ser levada para os navios. E ali tem uma formação. E eram chibateados, uma disciplina férrea. E eles se revoltaram quando viram que já Rui Barbosa não tinha sido eleito e fecharam o porto do Rio de Janeiro. Colocaram medo. Todo mundo, as classes subalternas se levantam. Leiam a história da chibata, uma história belíssima que mostra o poder dos submissos. Só aparentemente somos submissos. Cada um de nós tem uma história, e é aí que repousa a nossa esperança. Ninguém pode pastorear e domesticar as nossas almas, os nossos corpos e o nosso pensamento, que é criação sempre, e convite à criação permanente. Quando não é adestramento. O pensar é sempre novo. Nunca repetimos o que pensamos. Pois bem, Rui nasceu quando a Segunda Guerra colocava em perigo o Brasil. No Maranhão, meu pai, advogado, defensor dos pobres, daqueles a quem eram imputadas penas que ele julgava injustas, e supervisor do ensino público, era um emprego do MEC. A carteira dele foi assinada pelo Carlos Drummond de Andrade, que exercia uma função no governo Capanema. Era um homem super charmoso, meu pai. Era incrível, mas era. Vai ver que os jornalistas diriam, sem complexo de Édipo, mais uma. Mas o que eu me lembro de Rui é que era aqui no Rio de Janeiro, quando nós viemos, com dinheiro muito apertado, morando numa casa de vila. Meu pai tinha só 2 camisas. Uma lavava e outra ele vestia. Mas eram camisas de seda pura. Veja lá, nos anos 40, um homem que recitava o tempo todo, fazendo a barba. Eram 2 flores nascidas, talvez no mesmo arrebol, vivendo no mesmo galho, bebendo a mesma gota do orvalho, o mesmo raio de sol. Unidos, ai quem me dera, numa eterna primavera, viver qual vive essa flor. Esse desejo de união, de comunicação, lá nos anos 40. Vivos hoje. Obrigada. Não a mim, mas a esse ethos ao qual eu pertenço e ao qual Rui bebeu com tanta generosidade, porque Rui era um poeta. Menino, veio ele nesse tempo perigoso que nós vivíamos, da Segunda Guerra Mundial, em que o Brasil, forçado a tomar uma posição no eixo, ficou a perigo, os navios todos ameaçados de serem levados a pique. E mamãe embarcou. Meu pai, eu dizia, saiu do Maranhão sob o impacto de uma perseguição também. Ele se colocou contra as falcatruas que nas instituições públicas a privatizavam. Histórias que nós conhecemos. O público em grandes manchetes, mas a privatização miudinha. Eram professores que reprovavam os alunos e davam cursinhos particulares para que os alunos tivessem possibilidades de promoção. Ele denunciou, mas certamente com muito medo e preocupação e responsabilidade. Éramos uma família grande. Éramos minha mãe e 4 filhos. Logo depois ela ficou grávida de Rui, antes do meu pai partir. Depois, ele como fiscal, como supervisor, vendo os grandes colégios das elites maranhenses reorganizar as promoções letivas, docentes, discentes. Quem é que era promovido? Pautado pelos interesses
hegemônicos, e ele se contrapôs. Ele ia perder o emprego. Tínhamos um tio, eu, irmão mais velho do meu pai, o Wilson Soares, um político, um homem assim de projeção no Maranhão, foi secretário de Educação, organizou a maior biblioteca do norte brasileiro, num sobrado que ele morava, cuja parte térrea imensa, catalogava e cuidava de 50 mil exemplares de livros, tio Wilson. Ele veio para o Rio e aqui avisou para papai: olha, Marinho, se a coisa está muito difícil, vem. É possível que eu consiga para você uma posição como advogado nos institutos que estão surgindo. Instituto do Café, Instituto Nacional do Sal. Meu pai veio antes e depois avisou para a mamãe que ficou grávida. Pode vir, o emprego é sólido e modesto. Viemos no navio. Me lembro do meu irmão Ademar, que era o mais velho, logo em seguida eu. Quando ele entrou no navio, ele ficou maravilhado. E ele organizou o nosso pequeno pelotão. Eu tinha 4 anos, ele tinha 5 ou 6. Mas, uma conivência bárbara que nós sempre tivemos, ele segredou para mim: Célia, vamos direto para a baleeira. Eu já fui lá. As baleeiras eram o recurso máximo para a embarcação poder atravessar do norte até o sul, até o Rio, até o sudeste. E era em caso de alguma ameaça de pique, os passageiros terem como tentar uma sobrevivência. Pois Ademar liderou, entrou, me colocou, Ana Maria e Yolanda, que era uma pique-ruxa. Quando mamãe viu, ela: meu Deus, eu vou enlouquecer nessa travessia. Ademar, não bota teus irmãos no precipício. Rui era um bebezinho, nasceu sem que meu pai estivesse lá. Minha mãe com uma sinusite. E ele pequenininho, numa casa, numa área, a casa era bonita e boa, mas a área não era central em São Luís. Rua Senador João Dantas. Viemos para o Rio. Meu pai já tinha alugado uma casa numa vila na Tijuca, uma casa de 2 andares. E foi um tempo assim, para mim, tão feliz. A ideia de conhecer uma outra cidade, mas muito pequena, e a ideia do Maranhão, a saudade do Maranhão, as histórias do Maranhão. Minha mãe trouxe uma senhora de confiança, que era costureira, que era crente, como se dizia, que tinha uma adesão a uma igreja presbiteriana, talvez, e cantava muitos cânticos religiosos, os quais se entranharam em mim, desse jeito que Felícia há pouco colocou, de Rui cantar sempre. Ela era babá de Rui, vivia sempre com Rui nos braços. Quando nós atravessamos, Rui teve uma dor no ouvido fantástica. Chamamos minha mãe, eu era uma pirralha de 4 anos, minha mãe chamou um médico de bordo e nada da dor passar, enfim, as aflições da viagem. Aterrissamos e começamos no Rio, e a vida escolar começou para mim. Rui, aquele bebezão bochechudo, o meu sobrinho Henrique, parece muito com o pai, uma bochechinha, e de repente se esticando, e o meu pai teve uma certa estabilidade, sonhou em comprar uma casa, como ele gostava de Rui Barbosa, gostava também de Santo Antônio, esse homem fascinante que está num lugar e está no outro, que tem uma acolhida aos pobres. Eram as imagens. Era religioso, ia às missas no domingo, e nós em casa peralteando, recebemos mais 2 irmãos, Maria Teresa, nome da mãe do meu pai, a quem ele adorava, e Celso.